Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje a gente está aqui no 5º episódio Inovação no Centro. Hoje a gente vai trocar uma ideia voltado para a área de inovação, com gestão de pessoas, a cultura da empresa. Eu trouxe um monte de fera aqui do meu lado para me ajudar, porque eu não entendo nada sobre esse assunto. Espero aprender muito com vocês, espero que vocês aprendam também com a galera. Se você tem alguma pergunta, alguma coisa, pode mandar aqui no chat, que a gente acaba respondendo aqui para vocês também. Beleza? De praxe, eu quero que todo mundo se apresente, né? Comecem aí. Quem é quem, por favor, para o pessoal? Tá, vou começar então. Eu sou a Georgia, eu atuo hoje na Velo como gestão de pessoas, estou nessa área há mais ou menos 3 anos, dentro de recrutamento tech, sempre dentro de inovação tecnológica, consequentemente, e hoje fazendo parte de uma startup mais voltada para gestão de pessoas do que recrutamento de TI, que era a minha área antes. Legal, bacana. Meu nome é Priscila Santos, eu sou consultora de pessoas e cultura, venho aí nessa área, sou psicóloga por formação e trabalho com gestão de pessoas há mais de 15 anos, trabalhei com vários tipos de empresa, indústria, comércio, enfim, e acabei caindo aí no mundo das startups, tecnologia, que é hoje meu grande foco. Em 2013, comecei a trabalhar em uma empresa de tecnologia, me apaixonei e de 2015 para cá venho desenvolvendo projetos de consultoria para diversas startups aí criarem seus processos de escalar pessoas e cultura. Legal. Massa. Bom, meu nome é Thiago, sou engenheiro. A gente fala que os Thiagos estão dominando o CIB, né? Pior que é verdade, gente. Pior que é verdade. Tem muitos Thiagos aqui. Eu sou engenheiro de formação, mas eu gosto de falar que eu trabalho com pessoas por paixão, né? Então, amo trabalhar com pessoas, é o que eu gosto de fazer. E hoje o meu trabalho, sou o cofundador da Zirco, Engenharia de Inspirações, que é uma empresa que busca inspirar as pessoas, e nós somos especialistas em experiências humanas, em organizações e ambientes de aprendizagem. Fui e sou também técnico de times de robótica. A gente participa aí de alguns torneios de robótica, então fazer essa gestão da galera que está competindo, que está entregando alto desempenho, levar esse alto desempenho aí para o mundo. E aí a gente já teve a honra de levar um time de Blumenau a Houston, nos Estados Unidos, o maior torneio de robótica do mundo, e ganhar um prêmio muito significativo dentro desse projeto. Sério? Cara, tu vai ter que contar mais pra gente disso aí. Vamos lá. É uma experiência muito boa, certo? Muito boa. Então, cara, foi uma das coisas mais incríveis que aconteceram na minha vida, assim. Então, eu posso falar de longe que você vê jovens produzindo ciência e tecnologia a nível mundial, é um negócio que chega a arrepiar. Eu falo hoje, até hoje eu me arrepio. O jovem que tu diz realmente é jovem, 14, 13, sério? 12 anos, desenvolvendo, por exemplo, vamos lá, exemplos de projetos que nós desenvolvemos. Um drone que fazia leitura térmica do solo para economizar água na agricultura. Um aplicativo que fazia gestão emocional do astronauta em órbita. Então, assim, negócios que você fala assim, não foi um guri de 13 anos que fez, né? É isso que eu tô pensando agora, como consegue, sabe? Então, cara, assim, é realmente desenvolvendo ciência e tecnologia em alto nível. E aí, quando você consegue fazer esses jovens desprender energia, engajamento para aquilo que gera paixão neles, e aí o princípio do torneio de robótica é justamente esse, transformar a ciência em algo tão atrativo quanto o esporte, quanto a música, quanto o entretenimento de forma geral. Que os jovens tenham paixão pela ciência, pela tecnologia, pela engenharia. E quando você vê isso na prática acontecendo com... Imagina, lá só na categoria que nós estávamos tinha 120 times do mundo inteiro. Para a gente chegar lá, a gente passou por 3 etapas: regional, estadual e nacional. E aí isso gera um número que você começa a contar, sei lá, 300 mil jovens no mundo envolvidos nesse projeto. E aí quando você chega lá, agora puxando a sardinha pro meu lado, né? Você chega lá e no final você vê teu time campeão numa das principais categorias do torneio. Cara, animal. E entre os 10 melhores do mundo. Você olha assim e fala, cara... o meu objetivo nesse mundo foi conquistado. Então, assim... Com certeza, tipo, cara, não é jogar a sardinha pro teu lado, é realmente assim... Porra, eu fiz isso acontecer, né? É claro que não vou desmerecer os jovens também que quiseram fazer isso, mas o puta trabalho que
o líder tem disso, cara. Até a Pri pode dar uma palhinha pra gente, porque assim, como é que tu engaja esse cara numa cultura dessa? Sabe? Porque a gente acabou de fazer o Dev Day hoje aqui. Acho que teve 12 ou 14 jovens. E a gente tem distinções muito 880, assim, tipo assim, eu estou super engajado, quero estar aqui, quero uma oportunidade, quero fazer acontecer, e um que, não fiz nenhum curso ainda, eu estou procurando alguma coisa, sabe? Sim. Como é que a gente... Não sei, como é que a gente desmistifica isso, como é que a gente procura essas pessoas, como é que a gente treina isso. Isso que é eu acho mais difícil, assim, de encontrar... Beleza, eu encontro alguém, mas como é que eu faço ela gostar de fato do meu trabalho, de fato dizer, cara, que é importante o que tu faz, não é simplesmente tu sentar ou fazer um robô, uma competição, né? Ou eu trazer isso para dentro da empresa e mostrar para todo mundo que o meu trabalho, beleza, é um micro trabalho, mas que reflete num gigantesco trabalho. E o resultado não é só salário, né? Sim. Não, de forma alguma. Acho que é legal comentar isso que você trouxe, Thiago, do papel do líder, né? E aí isso tanto num time esportivo, num time que não é esporte, a gente estava comentando um pouquinho mais cedo, né? Como mostrar essa questão, acho que é muito legal que traz a competição da robótica, que também, às vezes, o que leva as pessoas aos times esportivos são a questão da competição e que no mundo de inovação também pode existir, né? Isso é muito legal. E qualquer ambiente de inovação, independente dos super profissionais que você encontre, porque já é bastante difícil, vocês, né, devem concordar comigo, encontrar super profissionais prontos é quase que impossível, né? A gente tem que ter um olhar muito forte para preparar as pessoas. Então, ter muita clareza do que a gente precisa que a pessoa aprenda, onde a gente quer levar essa pessoa para alta performance, mas o que é alta performance neste caso específico, essa clareza de critérios e objetivos faz com que o líder consiga atuar e desenvolver exatamente aquilo que precisa ser desenvolvido. Porque, vamos falar de desenvolvimento de pessoas, é para desenvolver tudo, dá para desenvolver qualquer coisa. E aí, o tempo e a energia que são limitados, recursos limitados, a gente consegue criar isso de uma forma objetiva, né? Eu gosto de falar muito que você tem hoje ferramentas que auxiliam nesse engajamento. Uhum. A gente trabalha muito hoje com a gamificação, desde gamificação de carreira, gamificação de lifelong learning. Uhum. Então, você tem várias frentes que você pode trabalhar a gamificação. E a gamificação, para mim, hoje, é um dos meios que consegue atrair, de forma geral, o maior número de pessoas no engajamento. Então, você consegue, dentro da gamificação, atingir muitas pessoas diferentes. Então, gamificar os processos, gamificar a forma como vai acontecer o negócio, é uma forma muito legal. E aí, outra forma é criar uma identidade muito forte, né? E aí, quando eu falo de engajamento, é a pessoa fazer parte dessa identidade. Então, ela tem que se sentir parte daquilo que ela está fazendo. Então... É bem endomarketing dentro de empresa, dentro dessa vibe toda. É você pegar a marca da empresa, os valores. No caso lá do time de robótica, tinha missão, visão, valores. A gente tinha um manifesto do time, o que a gente quer, por que a gente está aqui. A gente tinha uma logo que tinha uma identidade muito forte, que representava aquele time. E aí a gente faz isso hoje nas empresas que a gente atua. Então eu acho que o conjunto de ações, claro, gamificação, é um combo, metas, né? É um combo de ações, né? Mas a pessoa tem que se sentir parte daquilo. Então a identidade tem que ser muito forte. Não sei se Concordo, o pensamento plenamente. Vou aproveitar esse gancho do Thiago com o que a Pri falou antes, voltando para o engajamento dentro de empresa, enfim. Quando a gente fala muito sobre isso de já ter construído visão, valores, a gente fala também do que a gente espera do profissional. Então, a gente quer ele engajado, mas com que propósito? Baseado em quais valores? Qual que é o valor da minha empresa? Às vezes a gente fala... Obrigada. Obrigado, Rafa. Sempre participando, né? Aí de um jeito ou de outro. Ficou melhor esse podcast. Sempre atrapalhando, agora, né? Não, obrigado, Rafa. Obrigada. Eu quero, Rafa. O Thiago quer, Rafa? Desculpa, G. Tá tudo bem, bora recapitular. Então, a gente sempre visualiza essa questão de beleza. Então, vamos estruturar o que a gente quer. A gente quer um comportamental super engajado. O que a gente precisa para isso? E da mesma forma, não só a empresa precisa ter isso definido, como a pessoa. Então, hoje eu vejo muito que uma das alternativas para isso dentro do time é tu pegar essa galera, esses adolescentes e ensinar eles um pouco de como que é perceber o perfil. Então, cara, mas qual perfil eu tenho? Eu sou introspectivo? Se tu me jogar lá com mais de 300 mil estudantes, como que eu vou reagir? Então, quando a gente tem esse estudo também, eu acho que, cara, a pessoa se identifica e ela se identifica para a empresa e vice-versa, sabe? Mas o autoconhecimento
autoconhecimento é muito importante, Exato. né? Você trabalhar com eles o autoconhecimento, e aí quer seja um adolescente, quer seja um profissional que está 30 anos na carreira, o autoconhecimento hoje é uma competência extremamente necessária em qualquer perfil. Não, com certeza. Como é que a gente consegue, assim, pegando essa ideia de... como é que eu vou mostrar cientificamente qual que é o teu comportamental? Sabe? Porque assim, numa entrevista, beleza, tu entende que às vezes a pessoa não tá engajada, que ela não quer nada com nada, às vezes... Mas muitas vezes, se tu faz um faísco de um gatilho, alguma coisa, ela se interessa pelo que tu quer. Né? Como é que tu descobre isso naquele momento que tu tá trazendo ela? Manjam mais Pois desse rolê. Não, vocês têm que responder, é isso aí. Legal, eu vou começar e vou deixar a Pri finalizar, porque ela tem um pouquinho mais de experiência dentro da psicologia. Eu acho que hoje a gente vem também com muitas ferramentas para isso. Então, não tem por que não, dentro de uma avaliação de perfil, tu adicionar um teste psicológico, um teste de competência, uma autoavaliação de competência, para te entender um pouquinho desse perfil. E eu acho que com o tempo também, eu não sei como que a Pri faz, mas eu vejo que com o tempo das entrevistas a gente já pega esses gatilhos de comportamento e o feeling ele já vem contigo, não em todos os perfis, mas para levar para um gatilho mental de pergunta que vai te direcionar o perfil. Mas eu pelo menos acredito que dentro de um trabalho efetivo, 100%, uma avaliação comportamental ela é bem importante e para isso tem inúmeras ferramentas hoje no mercado, né? Eu não concordo e não acredito no feeling. Concordo com tudo que você falou, mesmo o que o Thiago comentou de feeling. Não tem feeling? Cara, Ainda não. bem que eu não faço essa parte. Tem. Só que o que acontece é que... eu gosto de criar aqueles títulos impactantes, tipo o Rafa faz de vez em quando, aqueles títulos bem impactantes para fazer vontade de... Eu não concordo com o feeling. Eu não concordo com o feeling, não é isso. Não é bem isso, agora eu vou explicar o que eu não concordo. Depois de muitos anos de experiência, quando você tem critérios objetivos, que você segue um método, existe um método, existem várias formas de você fazer entrevista. O método que eu sigo e que eu sempre recomendo para os meus clientes é o método de seleção por competências, que ele é um método que diminui muito a chance de errar. Perfeito. Porque ele traz, por exemplo, os práticos, repertório passado de comportamento das pessoas. Então, tem um embasamento científico da psicologia por trás e que você como entrevistador ou gestor da vaga, está se precavendo de se deixar ser seduzido de repente por um cara que é super legal, uma menina emocional, que é super descolada. Vendedor. Nossa, cara, essa pessoa está com muita vontade de vir trabalhar com a gente. A vontade não quer dizer quase nada, né? É um componente muito importante. Mas a pessoa pode chegar e quebrar com tudo. Então, em vez de quebrar tudo, quebrar com tudo, né? Eu quero que venha para quebrar tudo. Então, é super importante a gente ter, dentro desse método, por exemplo, de seleção por competências, trabalhando com muitas empresas, startups, e que é super importante dessa identificação de cultura e tal, eu adaptei o método de seleção por competências para trabalhar em seleção de valores. E aí, da mesma forma que a gente usa a ferramenta de seleção por competências, ver se a pessoa está adequada aos valores da empresa. Para tudo isso, eu tenho que ter critérios muito claros e objetivos. O que eu considero que são os comportamentos que eu quero que as pessoas tenham aqui na empresa? Isso é um combo de perguntas que eu preciso fazer para identificar se a pessoa tem esses comportamentos ou potencial para desenvolvê-los. E o que eu quero para esta função específica, porque você também pode achar pessoas que são excelentes para a empresa, tem a cultura, mas para aquela função não serve, o que vai rolar. Então, quando eu vou para um processo seletivo, desde o começo, para anunciar a vaga, não é só na hora da entrevista, para anunciar a vaga, eu já tenho que estar com todos esses critérios muito claros. Senão eu faço processos meio aleatórios no feeling e chega no final, tu entrevistou a pessoa já mandou currículo, você gastou horas triando, entrevistou lá para chegar assim, no final da entrevista... Tá, e agora? Será que essa pessoa vai bem ou não vai? Putz, é muito frustrante terminar uma entrevista com essa sensação. E aí isso geralmente é um indicativo de que tu não tinha claros os critérios lá desde o começo. A gente falava antes ali num bate-papo informal do Employee Experience, né? Que é um jeito que as empresas têm usado para gerar essa experiência do colaborador dentro da jornada. E aí é muito legal isso que a Pri tá falando, porque... A experiência do colaborador começa quando a vaga é anunciada. Uhum. Não é depois que ele entra na empresa. Excelente. O candidato ele já está vivendo uma experiência com a tua instituição, com a tua empresa. O candidato já está vivendo uma relação ali. E se essa clareza da vaga não existe, vai dar errado.
Não vai dar certo. E essa identificação com a empresa começa nesse momento. Começa nesse momento. Eu ainda acho engraçado quando até hoje, em 2021, com a tecnologia bombando, um monte de coisa acontecendo, a gente ainda recebe feedback de candidato que fala assim: cara, eu achei demais a descrição da vaga que vocês fizeram, porque é muito diferente de outras empresas. Cara, não é possível, sabe? Porque a gente não faz nenhuma mágica, a gente não faz nenhum absurdo. A gente simplesmente tem um olhar, assim como a gente tem um olhar para vendas de identificar quem é a persona do meu produto, eu tenho um olhar de marketing para saber como que eu vou me comunicar melhor com esse público. Eu deveria ter, dentro de gestão de pessoas, esse olhar. Como que eu vou me comunicar com o público que eu quero atrair? Que tipo de palavras esse público ouve? Com que vocabulário ele está identificado? O que eu vou falar que eu vou vender esse sonho para ele aqui? Eu acho que a palavra é a experiência do usuário. A gente não pode esquecer que o colaborador ou o candidato, ele é um usuário. E ele tem que ter uma experiência. E essa experiência, vamos lá, estamos trabalhando para que ela seja agradável. E, cara, a gente tem diversos exemplos, por exemplo, de empresas que anuncia vaga, faz processo seletivo, aprova o cara e some da vida do cara 15 dias e o cara não está aí agora, o que eu vou fazer? Não sabe nem o dia que vai começar. Não... Então, esse processo todo de gestão, e aí... Cara, desde o tempo que eu tinha o time de robótica, que a gente atuava, hoje eu trabalho mais com mentoria com esses times, mas desde o momento que o cara é aprovado na vaga, eu preciso ter esse olhar de, cara, quem é esse cara? Por que eu tô atendendo ele? Cara, qual a experiência que eu tô gerando na vida dele? E aí, o engajamento, ele é consequência disso. Com certeza. E voltando... A gente pega, só concluindo, a gente pega exemplos hoje, Netflix, iFood... Empresas que têm essa experiência do usuário muito forte no colaborador, a diferença que faz a propaganda que esse cara faz da empresa dele. Ah, totalmente. Isso é engajamento. Sim, entende? Com certeza. Eu ia dizer que isso é a melhor... tipo assim, cara, eu trabalho, sei lá, na Netflix. Né? E ele falar isso com orgulho... Pra Netflix já é... Não importa o quanto que esse cara... Claro que importa, mas assim, não importa quanto que eu pago pra ele. E falar que ele tá na empresa. E brigar com todo mundo. Cara, eu trabalho na Netflix, sabe? Isso é animal. Bater no peito, né? Isso é animal. Melhor fonte de atração. São os teus próprios colaboradores que estão engajados, são embaixadores da marca. Eles chamam assim os... Exatamente. A gente tem que se preocupar de criar um employer branding, criar uma marca empregadora. E isso começa dentro. Isso começa dentro. Começa dentro e eu acredito que começa bem no início, sabe? A gente, quando fala de consultoria, ou para vaga, ou para empresa, quando a gente abre uma oportunidade, como a Pri e o Thiago falaram, tem que estar muito bem estruturado a primeira parte. Porque se tu sabe quem tu quer buscar, tu sabe como que tu vai encantar ele, tu sabe como que vai ser o teu trabalho em cima dessa pessoa, se vai, por onde que vai seguir, que desenvolvimento que vai ter, sabe? Então, até como a Pri falou, para depois acabar de, fiz 3 entrevistas, fiz 3 etapas com ele, daí depois eu não sei mais se encaixa, se não encaixa, porque não tinha essa parte bem estruturada. Então, eu acho que o número 1 tá nessa primeira estruturação, pro resto não desandar e tu não acabar tendo uma experiência de usuário terrível, porque ele vai chegar lá 15 dias depois, tu não tem um feedback, porque tu não sabe se vai dar, se não vai dar, e acaba meio que desenrolando o processo de forma toda errada, né? E aí, fazendo uma analogia rapidinha, a mesma coisa que começar a desenvolver um sistema e pular as primeiras linhas da programação. Sim. Não vai rodar. Não chega. Não chega. Exatamente. Entende? É mais ou menos isso. A área de gestão de pessoas, ou RH, como é conhecido em um monte de lugares mais tradicionais e tal, é uma área que ainda sofre resquícios de ser uma área muito conceitual, as coisas muito no discurso, muito no relacionamento, na interpretação, na subjetividade. E é isso que a gente tem que trabalhar, especialmente se eu estou trabalhando numa empresa de tecnologia, com um crescimento acelerado, com uma exigência de alta performance, ou seja, uma empresa de tecnologia, ela é uma empresa como qualquer outra, mas ela tem necessidades específicas e a gente tem que tratar isso de forma específica. Então, a área de pessoas, ela tem que ser muito mais analítica, muito mais data-driven, muito mais objetiva. Por isso que eu bato na tecla dos critérios, por isso que eu falo muito assim, a gente ter a meta clara do que a gente está buscando, né? Em termos de um candidato. Putz, eu tenho uma meta clara de qual é a pessoa que eu quero trazer para essa vaga.
Ter isso desenhado com critérios objetivos para não precisar ir pro feeling. Agora, a parte boa do feeling que eu concordo, que eu falei, calma, não é que eu não concordo 100%, e aí isso aí a própria psicologia explica com o conceito de insight, né? Como a gente monta insights nas nossas cabeças, assim, né? Somando experiências do passado de um jeito tão rápido que, ao avaliar uma série de sinais, eu já faço conexões neurais muito rápidas, já crio uma conclusão e tal. Então, às vezes, também depois de muito tempo, e você já entrevistou muita gente, você já avaliou que todas as vezes no teu passado que o candidato respondeu a tal e tal pergunta dessa determinada forma, depois o resultado não foi tão bom quando você contratou e etc., começam a te levantar bandeira. É como se fosse um histórico de questões que tu tem, né? Aquele histórico, toda a questão é a mesma coisa ruim, tu já sabe. Exatamente. E aí, mas claro isso é que vai também. acontecer. É método. Só que acontece, tu usa tanto método que aí, tipo, quando tu entrou... Se torna um hábito. Exatamente, tu começou a dirigir, né? Tu pensava, vou apertar aqui a embreagem, vou pegar aqui no câmbio, vou fazer isso. Depois de dirigir algumas vezes, a gente não pensa mais. Então, óbvio, depois de um tempo fazendo processos seletivos, a gente começa a ficar muito mais rápido nessas análises e aí facilita a vida, né? Mas foi o que a gente falou antes de pegar os gatilhos mentais já de cada perfil. E aí eu acho que um ponto legal pra gente falar também hoje, que quando a gente fala em seleção por competências, por valores, a gente fala muito mais que hoje as empresas têm que ter um olhar para contratar comportamento. Isso. Não para contratar técnicos. 100%. Porque assim, a técnica você ensina, você desenvolve numa velocidade muito mais rápida do que o comportamento. 100% contigo, Tô. Isso é verdade. Cara, comportamento é difícil mexer. Você tem que gastar muita energia, você tem que gastar muito dinheiro. É possível. Você muda, você trabalha o perfil da pessoa, você organiza. É possível. Mas é muito mais duro do que você desenvolver técnica. Então, é muito importante no processo seletivo você ter essa clareza. Qual que é o comportamento que eu quero dentro da minha empresa? E mesmo que a pessoa queira desenvolver o comportamento A, B e C, dá muito trabalho para quem está ensinando e para ela própria. Despende energia e tal. Agora, tem muitos casos que a pessoa não quer. Ainda tem isso. A pessoa não quer desenvolver aqueles comportamentos. São outros. E não está errado, né? Tem diversidade aí no mundo. Isso, quanto mais diversidade, mais criativo fica nosso mundo, mais inovação, né? A diversidade leva à inovação. Então, não tem nada de errado, né? Não, as pessoas certeza. não terem aqueles comportamentos específicos que você quer, enfim, mas tem que ter essa clareza também para a pessoa do que é esperado. Porque eu já vi acontecer muito isso, de você contratar alguém porque você acha que ela vai ter aqueles comportamentos. Tu pressupõe, numa entrevista, numa conversa que foi mal estruturada, você pressupõe que ela tem. Ela vem achando que você gostou dela como ela é. E quando ela chega, você começa a cobrar ela pelas coisas que você fantasiou que ela tinha. Sim, outra expectativa. Exatamente. E aí, esse contrato foi mal feito, né? E aí, claro que dá um término de namoro, de casamento, de divórcio, tudo isso aí. E aí com todas as dores disso. E o problema grande é que a expectativa é culpa de quem criou, né? Exatamente. 100%. Isso pra tudo. Em todas as áreas da tua vida. Os dois lados. Tanto a empresa como achou que o cara era um foda, que fazia tudo, e como ele achou que a gente ia ensinar ele a fazer as coisas, né? Isso. E não vai acontecer. E que às vezes o cara ele é um foda pra caramba em outras coisas. E outra coisa. Exato, essa é a graça do processo seletivo. Às vezes tu tá numa entrevista com um gerente de TI e vê que ele tem um baita de um potencial pra uma área totalmente distinta e que ele só tá precisando dessa visibilidade, dessa tua atenção pra dar uma girada de chave na carreira. Então acho que dentro de gestão de pessoas a gente tem muito esse gostinho, assim. Cada vez que eu estou estudando algumas outras áreas, né? Recentemente falamos um pouco sobre investimento em startups. Aí eu pensei, cara, beleza, investimento em startup, assim, tem uma startup, eu gostei, boto um dinheiro lá e espero. Eu fui descobrir que não é assim. Eu descobri que tem um monte de processo que eu tenho que fazer, que eu tenho que entender e tudo mais. E a mesma coisa com a gestão de pessoas, né? Eu tenho que nem com a área comercial, assim, você não é vendedor? Você não é vendedor. Mas beleza, se você tem um processo aqui definido, você consegue chegar a ser um vendedor, um comercial. Então, para mim ser um recrutador, ou para mim ter um processo de recrutamento, um aculturamento legal dentro de gestão de pessoas, eu também preciso montar esse processo que vocês estão falando. Não, e a gente tá falando de gestão de pessoas, a gente tá falando só de uma partezinha que é recrutamento. Exatamente. Até agora.
Isso é muito maior, E tem né? o pós ali que é tipo, beleza, tu tá recrutado, tá tudo certo, passou na experiência, tá trabalhando, agora eu tô talvez fazendo uma cultura dentro. Não, tem um processo antes ainda, o onboarding do cara. Onboarding. Cara, quando você vai fazer o onboarding dele, tu tem um monte de coisa pra fazer aí. Tu aprova o cara, tu tem que dizer pra ele quando é o exame admissional dele, tu tem uma série de documentos pra pegar dele. Cara, é burocracia, é chato, mas se você fizer isso de uma forma ruim, começa a ruim teu relacionamento. Entende? Exatamente. Então, isso tem que ser leve, todo o processo. E aí você tem hoje ferramentas no mercado que transforma isso tudo em fotozinha, igual abrir uma conta no banco digital. Você pode fazer. É mais fácil. É mais fácil. Se você souber usar as ferramentas certas, é mais fácil. Mas ainda tem empresas que é um método tradicional, que você tem que ir lá tirar um monte de cópia autenticada, que você tem que levar fotinha 3x4. Ainda tem empresas nesse processo. Estão erradas? Não, é o processo delas. Mas a gente precisa modernizar, precisa digitalizar, e a gente vem falando de transformação digital. A gestão de pessoas também tem que passar por essa transformação digital. E para eu gerar... Posso fazer uma pergunta? Deve. Qual é a diferença entre contratar e mimar um funcionário? Mimar? Contratar e mimar o funcionário. Assim, eu acho que assim, até pela disputa, acho que tem que repetir isso aí. A gente fala aqui. Pela disputa de algumas áreas, principalmente, as empresas estão indo muito além, assim. Não sei se a palavra é além, indo muito além, mas estão indo muito forte, né, nessa situação também, inclusive Como se fosse experiência do cara. Tipo, Tá, mas é colocar como se num eu- pedestal, assim, tu disse? E do ping-pong. O que é contratar bem, o que é mimar esse cara e criar até uma falta? É que assim, eu boto uma expectativa no candidato de que a minha empresa é clean, é legal, que é o mimar. Ele foi usado. Sim. O cara, é tipo importação de uma ideia que a empresa... Deixa eu só ver se eu estou entendendo a tua pergunta, Rafa. Eu acho que não é só na questão de contratar. Me parece que a tua pergunta é no sentido assim, de fazer a gestão mesmo da pessoa ali no dia a dia. A contratação, porque já vem dessa Para criar essa ideia. É cool, né? Tá, então assim, pelo que eu estou atraindo as pessoas para virem trabalhar comigo? Eu estou atraindo as pessoas e quero que elas despertem esse interesse, porque a minha empresa é super divertida, um fun workplace, aquele lugar que vai ter um monte de puff colorido, bababá, e tem fruta ou comida, e tem um tobogã, e tem puff, e tem não sei o quê? Ou porque é uma puta oportunidade de desenvolvimento para carreira, para aprendizado, vai crescer, tem desafio para fazer, é uma empresa que está num momento especial de crescimento, é mais ou menos nesse sentido a tua pergunta, E né? aí eu acho que tem um negócio... Da resposta. E aí tem... Da resposta, né? Minha pergunta eu já embuti um pouco, exatamente. Um environment, né? Exatamente. Carreira, né? Exatamente. E aí isso começa lá no anúncio que a gente estava começando. O Thiago comentou, desde lá da descrição da vaga, e aí concordo 100%, é no que você coloca enfoque, né? Se você cria uma página de trabalho conosco e que tem lá 80% da tua página são fotos mostrando como o ambiente de trabalho é top, legal e bonito, qual que é o foco que você quer que a pessoa crie de expectativa? Mas é que eu Só um vejo... minutinho. A partir do momento que tu cria ali, mostrando, por exemplo, nas fotos, ao invés de mostrar um tobogã, a comida, a cerveja e nananã, você mostra reuniões de trabalho colaborativas, você mostra depoimento de pessoas falando que elas cresceram, que elas aprenderam, que entregaram resultado de tanto para tanto, que aqui a gente tem uma equipe de tal especialidade que tem um diferencial. Então, é o que você vende, né? Basicamente, isso tem que estar muito claro. O que a gente quer vender para quem vai vir trabalhar com a gente? Até porque clima organizacional, ele é importante, uma área super de fun work, igual tu falou, é importante, mas não é tudo, né, dentro da empresa. É porque eu vejo que isso aí, para mim, tá muito claro que é a intencionalidade. É o porquê que eu estou fazendo. É aí que vai fazer a diferença do mimo pro propósito. É o porquê que eu mando uma caneca personalizada para ele. Qual a intenção? É só achar bonitinho para ele postar uma foto no Instagram? Ou tem um propósito com identificação de marca? Tem um propósito com... Qual é a intencionalidade que eu estou fazendo isso? Eu tenho um tobogã na minha empresa porque eu tenho uma intenção que gera resultado nesse tobogã, ou é só para ser bonito? Para mim, resume a isso. Qual que é a intenção minha? Qual que é a minha intenção e se ele atende essa intenção?
Mas baseado dentro da tua intenção, eu acho que daí entra como que tu vai vender, sabe? Porque se tu tem a intenção de ser um tobogã pra falar, olha só, caramba, temos um tobogã muito divertido aqui, que desce uma pessoa por mês, talvez, sabe? Ou tu vai ter, olha só, a gente tem um tobogã porque a gente tem um lugar super descontraído, onde a gente vai te ouvir, se tu quiser se divertir, tu pode se divertir, porque a gente tá aqui contigo, entende? Então, acho porque que é a bem gente isso quer que tu justamente falou. quebrar essa marra de clima organizacional ser muito sério. Perfeito, quando a gente cria isso... Ninguém tá ouvindo. São 3 secretários para chegar na diretoria. Exatamente, completamente incoerente. E aí, eu entro assim, quando eu falo de cultura, nos treinamentos, workshops, quando eu falo sobre cultura especificamente, eu sempre explico para quem não é da área e tal, que cultura não é um processo dentro da empresa. Existem vários processos e a cultura, ela costura tudo isso para fazer essas coisas terem coerência. Então, se eu faço um processo que não está coerente com a cultura, eu já quebro toda a expectativa e a experiência, né? É isso aí. E tudo é ferramenta, né? Eu vejo que teve uma história das startups no Brasil que ali nos primeiros anos as startups começaram a copiar muito o que se fazia no exterior, achando que era só fazer um Ctrl-C, um Ctrl-V daquilo que lá faziam no Vale do Silício. E isso ia dar certo e tal. E em um determinado ponto se perdeu o propósito das ferramentas, como tu falou, se perdeu a intencionalidade, como tu falou, e aí simplesmente virou ferramenta por ferramenta. E aí isso gera preconceito. Então, a gente veio de uma onda, primeiro de todo mundo, vamos nos igualar aí às empresas do Vale do Silício, tal, vamos fazer coisa legal. Eu quis imitar lá aqui, vamos né? imitar. Essa ideia. Exatamente. Google, Zappos e por aí vai, Netflix e tudo mais, Facebook e tal. E aí depois, não funcionou. Atraiu um monte de gente pra minha empresa que só queria saber de se divertir e não queria entregar resultado. Muda tudo. E aí um monte de empresa ficou com preconceito com relação a essas ferramentas e que, se usadas de forma inteligente, elas são sim muito legais. Cara, é a mesma coisa que eu quero pregar um prego na parede para pendurar um quadro. Eu vou lá e pego uma pá. Vai ser a melhor ferramenta para colocar um prego? Faz sentido. Óbvio que não. Da mesma forma, eu quero fazer um buraco no chão, não vou usar um martelo. Então, se eu uso a ferramenta errada para uma função específica, vai dar errado, isso é óbvio. Então, sabendo usar essas ferramentas de forma inteligente, cara, eu gosto muito do que tu falou, Thiago, de ajudar esses mimos, por exemplo, a criarem uma identificação com a marca. Isso é uma forma que eu acho muito legal. Outra forma que eu acho muito legal de usar os mimos, e aí a palavra que o Rafael escolheu, mimo, eu adoro usar. Não tem nada de errado a gente mimar os colaboradores desde que a gente esteja mimando pelo motivo certo. Eu gosto muito de usar como recompensa. Né? Uma gamificação, de fato. Exatamente. A galera tá atingindo um resultado massa, tá engajado, tá comprometido. Por que não? Dar um videogame pro pessoal jogar nos happy hours, joga no almoço. Enquanto a galera tá ali jogando videogame no happy hour, no almoço, até no horário de trabalho mesmo. Se a galera é comprometida, entrega a meta, não tem problema nenhum. Às vezes, naquele momento de descontração, vai vir uma puta ideia, vai colidir ali uma ideia com uma necessidade. Inovação vem nesses momentos, né? Inovação vem nesses momentos mais descontraídos, enfim. Então, é tudo ferramenta, né? Da mesma forma que no passado se criou muito preconceito com dinâmicas. RH fica fazendo dinâmica para essa árvore, não sei o que, não sei o que. Mesma coisa, gente. É ferramenta. Se tu usar errado, vai gerar um resultado suspeito, né? Deixa eu tocar em 2 assuntos aqui. Eu quero um assunto mais... briga, assim. Polêmico. Essa palavra. Fogo no parquinho. Salário importa. Muito. Importa. Muito. Como é que a gente consegue, de uma forma... porque tem várias situações que envolvem salário, né? Na contratação, no aumento, ou até mesmo no desligamento desse colaborador por vários motivos. Talvez não entregou, não faz entrega, ou talvez a cultura dele não serve, ou talvez ele quer um salário muito alto que a empresa não consegue pagar, né? São N formas que a gente pode discutir sobre isso. Eu queria tocar nesse assunto assim, salário e desligamento. Como é que a gente pode fazer isso de uma forma amorosa, digamos assim, não humanizar, uma forma rude de chegar, cara, tu não sabe? Hoje tem um termo que é o outplacement, né, que fala-se muito, que é essa forma de um desligamento com respeito, com dignidade, humanizado. E aí a gente tem falado muito uma frase, uma palavra, né, que não é o feedback no momento do desligamento, é o feed forward, né? Tipo, é daqui pra frente. Cara, não é você apontar erros pro cara, por que você tá saindo, mas cara, é o que ela falou antes ali.
será que o teu lugar é realmente esse? Cara, às vezes você só precisa de muita gente não quer ouvir nesse momento do desligamento, né? E aí não tem a ver com salário, não tem... o cara tá fechado, mas eu acho que o processo ele tem que ser muito esse, é o olhar pro futuro, não pro passado. O que tá atrás não se muda mais. Ele é embasamento, ele é instrumento para que eu possa daqui para frente tomar novas decisões. Mas eu acho, a minha visão de desligamento, ele é muito olhar do futuro. Perfeito. Sabe? Não é você chegar apontando o dedo... Você machuca, às vezes, a pessoa. E eu acho que dentro desse processo, a gente adiciona os feedbacks e os feed-forwards, igual tu falou, de forma ativa. Por quê? Porque a gente não desliga um funcionário, pelo menos na minha visão, não é 100% estratégico, tu desligar porque desligou sem ele saber direito, se fechar, ficar bravo e etc. Eu acho que a gente tem que fazer um acompanhamento, porque daí tu consegue direcionar esse olhar dele pra frente. Então, cara, não é tu errou aqui. Eu acho que se tu tivesse aqui, feito daquela forma ou desse jeito, a gente teria alcançado um resultado melhor, teria sido diferente. Vamos tentar fazer assim, pra daí tu acompanhar esse desenvolvimento, porque como tu falou, às vezes tá faltando um gapzinho só pra trocar ele diário, pra estruturar diferente, e a gente tem que ter essa possibilidade de olhar antes do desligamento, também é uma visão que eu tenho. 100%, e eu ainda acrescento mais um ponto, que eu sempre faço os gestores, os líderes pensarem muito na hora que toma uma decisão de desligar alguém, o quanto que essa pessoa vai ficar surpresa que está sendo desligada. Exato. Porque se a pessoa ficar surpresa que está sendo desligada, foi tudo feito errado, dali para trás, né? Cara, a pessoa tinha que já ter recebido tanto feedback, feedbacks específicos, feedbacks situacionais. Construtivos, assim, que te ajudem, né? Sim, que foi o que eu falei do processo. Cada coisa que foi acontecendo, exatamente. E então, quando chega um momento de demissão, que a pessoa realmente leva um susto, não estava esperando, tenho certeza que se perdeu muita oportunidade. Alguma coisa foi errado. E se você fez tudo certinho, vai acontecer isso. O cara vai... realmente. Ele vai concordar com você. E ele não vai sair chateado, não vai sair frustrado, ele vai ter entendimento dos motivos. E vai até entender que é pro crescimento dele. Tive oportunidade. Esses dias até o Rafa fez um post sobre isso, né? Falando que não dê aviso prévio, né? Ele falava. Isso, ele falou. Isso. Ele falou. E eu acho que é justamente esse olhar de... Você tem que fazer a pessoa se sentir que naquele momento... Aquilo é o bem dela. Não é porque a empresa não quer você mais. Cara, você precisa dar um outro rumo pra tua forma de trabalhar, pra tua forma de agir. E aqui, e muitas vezes acontece simplesmente, não é que o cara é ruim, a cultura dele, o perfil dele não tá alinhado com o teu. É simples isso às vezes. Sim. E você não vai conseguir, cara, se os valores dele são diferentes dos valores da tua instituição... Cara, mas assim, e daí isso a gente volta lá pro recrutamento, né? Mas isso, eu entendo isso, mas assim, isso pode mudar. Eu digo, sei lá, tem um cara que tá comigo hoje e eu tô 10 anos no mercado e esse cara ainda tá comigo hoje. E daí passa mais A empresa mudou, né? A empresa mudou. E daí... o contexto é outro. É outra coisa. Como é que eu faço esse cara entender isso? É claro que talvez ali nesse momento é como se fosse um novo recrutamento para ele mesmo. Sabe? Tipo assim, cara, agora a gente tá indo pro outro caminho. Processo de mentoria ali daí junto, sabe? Né? Eu acho o modelo... Isso tem que ser um relacionamento, entendeu? Nenhuma empresa muda do dia pra noite. Não, isso leva um tempo. Essa evolução vai acontecendo e, de novo, você vai perceber que houve um erro caso teve que chegar um momento de ter uma conversa do tipo, cara, a empresa mudou. Tipo, você não percebeu que a empresa mudou? Né? Entendeu? A pessoa já tinha que estar percebendo ao longo da mudança se ela estivesse sendo envolvida pelo gestor imediato, pela alta liderança. Perfeito. Então, assim, é um relacionamento. Cara, se faz ficar muito fácil, cara, galera, não tem graça. É que a galera, assim, que é muito natural dos gestores. Aí, vamos lá. Vamos falar, especialmente startups, empresas de tecnologia. Tem muitos gestores que são gestores de primeira viagem, estão liderando equipes pela primeira vez, ou pode ser um gestor de bastante experiência, mas é a primeira vez que lidera uma equipe de alta performance numa empresa que está em crescimento escalável, com profissionais que estão tendo a primeira experiência de trabalho, então é um perfil de liderança diferente que ele tem que ter. Então é muito fácil errar. É muito
muito fácil errar. E acontece com muita frequência. Do cara tá lá tão focado em entregar o resultado que ele esquece durante um tempo de simplesmente conversar com as pessoas do time dele. E fazer um e daqui a pouco passou 3, 4, 5, 6 semanas que o cara tá lá cometendo um erro e ele, puta, não falei com esse cara ainda sobre isso. E às vezes já é tarde demais. Aí falta porque um pouquinho da cultura ágil, né? Aí faltou o tempo. Faltou a cultura ágil. Porque a cultura ágil, ela vem justamente em contra isso. Você tem entregas mais rápidas, mais curtas, para que se você errar, você corrija mais rápido. Erro rápido, corrijo rápido e não fico insistindo no erro. Sim. Então, quando a empresa tem essa cultura muito clara também de reuniões de alinhamento, organização, gestão de projeto muito clara, isso vai acontecer de uma forma um pouco mais sabe o que eu vejo, Thiago? Eu concordo contigo, mas tem uma limitação aí. Porque tem muitas empresas que têm a cultura ágil e os gestores têm esse olhar de fazer daily, de fazer as sprints, de fazer as revisões focadas nas entregas. E não tem essa agilidade de dar retorno com relação a comportamento. Não é só, só entrega técnica. Né? E que daí a gente tem muitos líderes que são líderes técnicos nesse tipo de empresa. Exatamente. Aí principalmente dentro de startup de TI, a gente fala de perfis de tecnologia que estão liderando pela primeira vez, né? E eu falo muito dentro disso sobre alinhamento. E, cara, alinhamento, como você falou, Pri, dentro de relacionamento, dentro de trabalho. A gente alinha as nossas expectativas com a pessoa. Então, acho que quando tu coloca alguém pra entregar, você fala, Thiago e Priscila, eu quero isso de vocês. Será que a gente tá alinhado? Será que a gente consegue? E esse alinhamento, ele tem que ser construtivo e ele tem que ser, perdi a palavra, frequente. Porque se não se perde, daí quando viu, tu mesmo se assustou com o nível que a tua empresa mudou e o outro também tá lá perdido e tá cada um perdido num canto diferente. Então, quando a gente tem um processo alinhado e muitas vezes ágil em conjunto, a gente chega nisso. Eu, particularmente, eu sou da área técnica também, sou formado em desenvolvimento de software, fiz pós-graduação, tudo, mas eu sempre gostei de conversar em pessoas. Então, eu me dou muito bem com relação, até porque, como eu sou o líder da equipe, eu me dou muito bem com relação a isso, conversa, cara, super aberto, tá tudo certo. Só que como eu faço mentoria também aqui no Co-Creation no Gene, e eu pego essas startups que vocês comentaram agora, assim, de pessoas, são, sei lá, 2 amigos que são técnicos, começaram a desenvolver o sistema, deu certo, contrataram 2, 3, 4 e tá uma zona. Porque é extremamente difícil, como profissional, programador, assim, falando dessa área, ele é totalmente uma pessoa que é fechada muitas vezes na dele, não conversa, é difícil. Às vezes é uma pessoa um pouco mais orgulhosa, esse teu código aí, cara, não tá muito, sabe, já fica meio ressabiado, então. E eles têm esse problema. E eles não entendem que o problema são eles, como líderes. De cara, é que assim, você tem que melhorar, talvez como líder, talvez como comportamental, talvez, não sei, fazer alguma coisa para a sua equipe melhorar. O reflexo da tua equipe que tá mal é você. Só que daí a minha pergunta é além disso. Como é que eu convenço aquele cara que é o dono da empresa, que é líder, a olhar para a cabeça dele e falar assim, cara, é verdade. Eu tô errado. Como é que eu vou me melhorar? É que eu vejo também um outro movimento que precisa acontecer, que é a quebra dessas hierarquias também. A gente precisa trabalhar mais em desenvolver equipes autogerenciáveis. Sim, mas eles têm muito assim, não tô falando pessoal, mas eles têm muito assim, cara, eu sou o dono disso. É que daí a gente trabalha... Eu sou técnico disso, eu construí isso. O próprio empreendedor, O próprio empreendedor faz isso. Né? Por ser mas pequeno, ele que é o que a gente quebrar, é isso que eu tô falando. É desenvolvimento de liderança, eu acredito, dentro da nossa área, eu sei, sabe? Mas tu entende que ele é o cara que vai dar uma cartada para começar a desenvolver alguma coisa ou não, e ele não quer fazer isso. Ele próprio não tem, né? Eu já trabalhei com empresas assim e que faliram. Tá aí, ó. Quebraram. Eu ia falar isso, mas... Ai, gente, assim, eu sou conhecida porque eu sou bem simpática, sorridente e tal, mas eu falo umas verdades. Às vezes eu tava louca quando assim, o Thiago disse, se ele mesmo não quer, eu tava, daí vai dar errado. E eu trabalhei diretamente, fiz o processo de consultoria tal, pra ter que falar esta realidade. Olha, tu não é a pessoa certa pra estar nesse cargo, ou tu contrata um CEO pra fazer essa função, ou tu troca, reveza com algum outro sócio teu, ou tu realmente escolhe desenvolver essas competências. Porque se tu não desenvolver, olha o resultado. Sabe como que tu convence? Mostrando o resultado, mostrando o faturamento, mostrando como tá caindo ali e fazendo para ele uma clareza de quanto que, por exemplo,
um vendedor dele deveria estar vendendo, etc, etc, comparando com algum benchmarking, com alguma outra empresa que tem um processo de venda. Olha o custo de oportunidade. Então, claro, porque também tem gente que tem um raciocínio muito mais técnico, muito mais numérico, e aí a gente, como gestão de pessoas, se a gente trabalha de uma forma estratégica, a gente também tem que saber se adaptar à linguagem e à forma de pensamento dessa liderança, né? Perfeito. E, cara, não tem fórmula mágica, não sei falar real. Não existe mágica. Eu acho que quando a gente atua de forma estratégica, é realmente isso. É voltado para resultado. Então, olha só, vamos ver essa projeção de como que vai ser caso tu não desenvolva essas competências, ou como que o teu time desempenharia se tu tivesse essas competências. Ou vamos fazer um teste, colocar fulano 3 meses ali para ver como que vai mudar, para ter essa visibilidade. Tem que ter sangue frio para peitar e dizer, olha, ou tu vai fazer isso, ou tua empresa vai falir. Porque às vezes é exatamente isso que a pessoa precisa escutar. E tem gente que não tem coragem de dizer isso pro empreendedor. Ou tu faz isso, ou a tua empresa vai falir. A partir daquele momento que o cara escuta isso, peraí, será que eu tô errando tanto assim? É a grande oportunidade que talvez ele precisava para repensar e ver o que de fato ele está disposto a mudar. E, cara, se ele não quer, azar vai ser só dele, entendeu? Então, paciência. Eu acho que esse é o olhar muito claro. Empreender não é para todo mundo. Acho que isso é um recado importante. Verdade. Empreender não é para todo mundo. Verdade. Não só empreender, como programar não é para todo mundo, como... Sim, exatamente. Como a gestão de pessoas não é para todo mundo. Gestão de pessoas não é para todo mundo. Cada um tem as suas habilidades, as suas facilidades. E é nisso que as pessoas têm que se desenvolver, né? A gente tem que ter essas clarezas que cada um tem o seu papel dentro de uma organização. E aí, quando a gente fala de comportamento, de perfil, cara, uma pessoa extremamente criativa, você colocar ele para fazer processos burocráticos, o cara vai surtar. Entende? Isso. Então, às vezes o empreendedor que está ali, ele não é empreendedor, ele é um bom profissional na área que técnico, que teve coragem de colocar, mas ele não tem esse perfil de CEO, e aí entra esse olhar. Cara, ele tem que contratar um CEO, ele tem que contratar um cara profissional bom o suficiente para gerir o negócio dele. E para não perder o negócio vai dar mais lucro para ele, né? Com certeza. Ou que não contrate, mas que traga um sócio novo para o negócio. Então, também. Né? Beleza, às vezes eu estou numa startup muito no comecinho ali, eu sou mentora do Startup SC, então eu lido muito com startups que estão ali no early stage, estão ainda, validando o produto e tal. E às vezes eles chegam pra mim com essa dor, né? Tá, mas assim, ó, eu sou desenvolvedor, meu outro sócio é desenvolvedor e o meu outro sócio é desenvolvedor. Né? A gente até conseguiu convencer aquele ali a fazer marketing e vendas e tal, mas a gente aqui ninguém vai fazer gestão de pessoas. Cara, traz um quarto sócio. Traz, porque senão tu já tá nascendo fadado a dar errado. Alguém vai ter que olhar pra questão de pessoas nessa empresa. Não tem como, né? Não existe empresa sem pessoas. Não tem como. Não, isso não tem... eu concordo 100% com vocês, tá? Deixa eu abrir, pessoal, aqui para perguntas que a gente teve aqui no chat. 2 são do Rafa. Quando o problema é a empresa e não o time? Eu acho que é isso que a gente acabou de comentar, né? Que é o líder do time ali. Ou o time, o líder em si, a empresa tenta entender que o problema é dela, ou com consultoria alguma coisa, senão vou usar as palavras da Pri. Tem consultoria, coaching, mentoria, terapia, tem tanta coisa para fazer. E eu vou falar uma coisa muito importante nisso que você falou, que tem muita gente buscando coach para resolver o problema que terapia resolveria. Ai, sensacional. Gente, terapia é uma coisa, coach é outra. Perfeita colocação, perfeita. Mas é assim, eu amo quando alguém fala isso, porque eu sou psicóloga de formação e sou coach. Então, e tem gente que acha que é tudo a mesma coisa. Não, são 2 coisas diferentes. Coach é direcionamento com ferramenta, com gestão, para mexer lá dentro, para mexer aqui no isso aí. A gente tem que ter um nível de responsabilidade muito alto também, que a psicologia acaba englobando, né? Isso é muito importante, entender os papéis de todo mundo, e aí quando a gente entende o papel de todo mundo, a gente entende aonde está o problema. Entende? Entendi. O Rafa fez outra pergunta aqui, ó. É melhor contratar para o número de vagas ou contratar mais? O que eu acho que quis dizer é o seguinte,
a gente tem, digamos, 2 vagas, em vez de eu contratar as 2 vagas, eu contrato 5 pessoas para sobrar 2. Depende do dinheiro que você tem. Depende do dinheiro que você tem. Orçamento bom pra queimar assim. E vamos lá. Se tiver, muito bom. Porque você já tem backup. Se você precisa desligar alguém ou o cara saiu por algum motivo, novos desafios, tu já tem o backup ali. E aí é igual o backup de sistema. Se você tiver dinheiro para ter 2, não é melhor? Que se der pau em um, tem outro. Com certeza. Pronto. Com certeza. Vaga é a mesma coisa. Show. Temos aqui uma pergunta do Júnior. O processo seletivo é um momento onde a empresa pode dizer sim ou não, como o candidato também. Perfeito. Ótimo. Bem colocado. Isso e hoje é uma realidade muito clara, tá? Principalmente no mundo do TI aí, né, Com gente? certeza. Eu acho que hoje, dentro do processo seletivo de TI, a gente mais tenta convencer a pessoa a falar sim, do que... A gente é mais escolhido do que escolhe. Com certeza, com certeza. E eu acho que nisso o processo seletivo é isso. Tu tá vendendo a tua empresa, tu tá vendendo a posição e tu tá entendendo se a pessoa cabe ou não naquilo. Eu acho que a diferença do processo seletivo de um processo de venda é justamente que hoje o processo seletivo você tem o teu cliente muito bem direcionado. Eu quero ele, eu quero vender minha empresa para ele. E aí o quanto você é bom nessa venda que vai dar a diferença. Mas você também é escolhido. Mas o processo seletivo, ele envolve processo. Sim. Né? A gente comentou. Só que isso pode ser 1, 5 ou 20 processos. Não sei como é que funciona essa parte. Existe algum estágio? Eu vou dar um exemplo assim. Cara, a gente vai fazer uma entrevista. 10 minutos de entrevista, a gente decidiu não. Eu acho que... Não existe um momento... Como é que é? Não... Talvez essa é a pergunta que o Júnior fez, sabe? Existe, mas não deveria existir um momento ou uma ferramenta ou uma coisa que seja decisiva. Né? Tem que ser um combo. Eu acho porque se você... Por exemplo, tu mencionou os testes e tal. E eu sou super a favor. Acho muito legal porque a gente acelera os processos usando alguns filtros a mais. Mas se, por exemplo, a gente se baseia numa única entrevista ou num único teste ou numa solução de case ou qualquer coisa para já reprovar ou aprovar alguém, a gente está fazendo uma análise muito superficial, né? Mas é um pouquinho relativo, essa questão de ser escolhido pela empresa depende muito do momento em que você está. Você precisa vender muito, não só a vaga em si, mas a empresa. Tipo, vender o sonho mesmo. Putz, vem porque a gente vai ser grande. Vem porque você vai fazer parte de um negócio grande, de um negócio que vai crescer e tal. E saber exatamente quem que é o público que você quer ali. Mas eu acho que eu tenho alguns exemplos aí para falando do quão relativo que é. Eu trabalhei em algumas grandes instituições já, grandes empresas, e eu já fiz processos seletivos que duraram 2 dias inteiros e processos seletivos que duraram meia hora. Entende? É relativo. Depende da vaga, depende do que você está buscando, depende de você encontrar rápido o que você está buscando ou não. E aí depende muito do perfil de empresa que a gente está falando, obviamente, do nível de colaborador. Então, tipo, se eu vou trabalhar numa indústria, se eu vou fazer uma contratação em massa para uma função que é mais operacional, que eu não exijo um monte de qualificações, uma empresa que tem um ritmo diferente, de crescimento mais devagar e tal, a gente pode errar mais em contratação de um profissional específico. Por quê? Cara, se eu errar com esse, tem mais um time de 10, 15 que absorve a demanda. Aí é um tipo de olhar que a gente pode ter. Estou contratando em massa, sabe? Eu vou contratar 20 pessoas para a mesma posição, é diferente. Agora, eu vou contratar para um time de startup que é desse tamanhozinho. Sim. E que aquela pessoa vai fazer a função de 3. E que se eu errar naquele... Eu errei com todo mundo. Eu errei com a minha máquina toda. Porque a gente fez toda aquela... E às vezes tu até pode falir a empresa. Exatamente, porque daí geralmente os orçamentos são bem apertados. A não ser depois que tu já recebeu lá um Series B, um Series C, um Series D, beleza? Tu tá com o orçamento apertado. Então, eu preciso ter um processo seletivo muito mais criterioso para ter certeza que eu tô escolhendo a pessoa certa. Porque mesmo que eu tenha um time de 3 ou 4, se eu erro nesses 3 ou 4, cara, é muito custo de oportunidade que eu levo ali, fora os custos diretos, né? De tempo de entrevista, de tempo de onboarding. Acho que tá perfeita essa colocação.
Cara, é muito assim, eu tô indignado porque vocês fazem tudo ficar fácil. Mas é a mesma coisa que a gente colocar. Pelo contrário, olha quanto trabalho que a gente tem, Thiago. Mas é a mesma coisa que a gente dá um programa na mão dele, a gente olha ele fazendo um programa. É fácil, é verdade. É fácil, mas cara, pra isso gente. Aqui é dilema que a gente vive todos os dias sofrendo aí. gente, e não tem receita, né? Beleza, a gente tá aqui batendo esse papo, falando na teoria, tudo é lindo e tudo é maravilhoso. Agora tu vai pra realidade de cada uma das empresas, tá bom, legal, Priscila, isso aqui que você tá falando é assim que tem que fazer, né? Mas amanhã não se aplica. Amanhã vai entrar 3 clientes grandes que eu não tava esperando e aí eu não tenho a pessoa aqui pra fazer. Como é que eu resolvo nesse caso, entendeu? Então, na realidade, a sensação que eu sempre tenho de que quando alguém me contrata, já tá me contratando muito atrasado, né? Tu comentou isso um pouquinho mais cedo, tipo, cara, o quanto antes a gente começa a fazer as coisas, os processos corretos. Diagnóstico, Isso não tem. É inquestionável, sabe? Na grande maioria das vezes, a gente está contratando as pessoas no momento errado. Para apagar fogo, que é o que a gente vê muito, principalmente em empresa. Eu tenho um orçamento de contratação de pessoas, eu tenho um headcount, eu tenho um orçamento até o final do ano, eu tenho esse planejamento do quanto eu vou crescer. Se não tem, já está tudo errado. Eu tenho, mas eu estou trabalhando de forma proativa. Por exemplo, eu sei que eu vou precisar ter 5 vendedores a mais no meu time daqui a 2 meses. Então, daqui a 1 mês eu vou abrir a vaga? Não, perfeito. Né? Pelo amor de Deus, não, se vocês matam as pessoas de gestão de pessoas aí. Ou de repente até alguma coisa, por exemplo, preciso de 5 vendedores para colher a minha demanda, mas eu tenho um budget para 2 e eu quero 2 que venham para apagar fogo. Exatamente. E daí eu sempre falo, beleza, você quer que esse profissional apague o fogo e que daqui a 2 meses ele ache outro lugar que atenda as competências dele, ou tu quer alguém que vai atender o que a gente precisa para em larga escala e com desempenho futuro. Exatamente. Consiga desempenhar com alta performance. Mais uma pimentinha aí. E o tempo de ramp-up que eu tenho, que eu já tô nesse meu planejamento ali, eu sei mais ou menos quantos clientes que eu quero que entrem na minha base, o ramp-up que eu tenho depois de cada vendedor entrar ali. E quando eu perco esses 2 que eu contratei ali, não, intencionalmente, não, é só para apagar incêndio. Eu sei que esse cara não é bom, mas eu preciso apagar incêndio agora. Só que quando chegar a hora de eu substituir esses 2, eu já tenho mais 3 outras vagas que eu vou ter que fazer. Exato. E aí o negócio só vai e o custo que isso acumula. E eu não tenho um budget de ter outro recrutador ali para fazer o dobro, o triplo de vagas, porque eu não contei com essa troca e esse turnover e que assim vai se afundando. Que eu plantei. Tem 2 assuntos que é bem importante aí a gente falar. Primeiro, a Zirqua hoje, quando eu falo da minha empresa, a gente não tem um produto de prateleira porque a gente entende muito claramente que eu não posso pegar a cultura da Touch e jogar lá dentro da Velo e falar, vai funcionar. Uhum. Não. Excelente. Cada um tem o seu. Então, eu tenho que sentar com cada um e desenvolver o meu programa de recrutamento específico para aquela empresa. Não dá para eu chegar com o pacotinho bonitinho, tá aqui, galera, faz, executa, tá tudo lindo, vai ser perfeito. Então, não é tão fácil assim. Tem todo um processo de diagnóstico, de desenvolvimento, para aí você colocar em prática o projeto. E aí, o segundo item que eu falo, que é em relação a justamente esse olhar, a gente também tem que começar a ter um olhar diferente para a retenção. A gente falava antes ali que as empresas que ainda estão gastando tanta energia para reter pessoas, porque hoje é muito difícil, por 15 anos, por 20 anos, e às vezes nem é tão saudável você ter alguém ali tanto tempo fazendo aquela mesma função, aquele mesmo processo. E aí, quando eu falo em retenção, é naquele mesmo cargo, naquela mesma função, nem é tão saudável assim. A gente tem que ter um olhar para justamente fazer com que ele, no período que ele fique naquilo ali, ele tenha um alto desempenho e altas entregas. Perfeito. Entende? Eu não posso mais demorar 6 meses para o cara entrar no ritmo da empresa, porque daqui 2 anos, se ele for um cara de 20 anos, ele vai cair fora. Sim, e eu acho que a retenção de talentos, ela até não se fala tão a longo prazo, sabe, Ti? A gente fala também de, essa pessoa, ela é muito essencial hoje para o meu negócio, que a gente também fala em não deixar tudo na mão de uma pessoa só, porque depois ela vai embora, se perde o negócio, né? Mas, tipo, se tu considera esse profissional muito importante para ti hoje, que ele fique durante um ano, mas que ele fique engajado, que ele acredite no propósito, que ele esteja retido na
empresa. E às vezes o olhar que a gente tem que ter é, cara, depois de 1 ano, 2 anos, vamos lá, que é um período médio hoje, por estatística, né? Que eu promova ele para um outro cargo. Perfeito. Que eu gere uma nova condição para que ele fique mais 2. Porque se ele é um talento, é legal ter ele na empresa. Isso, mas se ele é bom só naquilo... E aí a gente vê que a gente falava da cultura da Netflix, né? Que em 2 anos ou é up ou é down. Ou tu cresce ou tu cai fora. E aí, cara... A gente ainda hoje está numa região tradicional, que as pessoas ainda têm um olhar de ficar... Mas isso, se a gente não olhar e antecipar e entender esse olhar antes, a gente vai, quando realmente impactar aqui na nossa região, a gente vai estar atrasado. Então, acho que esse olhar da contratação também tem que ser esse. Será que esse cara ele consegue se adaptar rápido, entregar rápido o desempenho? Porque às vezes ele está ali para apagar um incêndio que ele tem que começar amanhã a todo vapor. Tem uma pergunta aqui, a gente tá acabando, gente, mas rapidinho, só para responder, que eu acho legal falar, que o Júlio até perguntou. Ele comparou como que eu atraio e mantenho um programador, a gente tá falando aqui nessa parte de dev, numa startup comparado a empresas grandes que têm convênios. Então, né? Aí o riso foi, né? De nervoso. Agora eu ferrei, né? Rimos de nervoso. Pra mim é fácil falar isso. Não. Então, vai, toda tua essa. Só fazer o gol. Eu não quero, na startup, em qualquer uma das startups que eu estou trabalhando, um programador que o foco dele seja o benefício que ele está ganhando em uma empresa ou na outra. Ou salário, ou não serve. que seja. Não serve para as startups para as que eu estou trabalhando, tá? A gente contrata, não interessa se é programador, se é vendedor, se é... pessoas que estejam interessadas no desafio que vai ter ali com a gente. Eu acho que o Júlio fala... Eu concordo especificamente em programador, porque como a gente que vem dessa área técnica pensa muito na lógica, eu vou ganhar tanto, meu benefício é tanto, então na outra empresa eu vou ganhar tanto, benefício é tanto, fazer a mesma coisa, então vou trocar. É claro que assim, isso que ela falou tem muito fundamento, mas vai ter situações que o cara pode estar ali e chega o outro que ofereceu o dobro do salário. Cara, que a gente fala de um mercado muito aquecido, muito aquecido. Aí não dá pra competir. Você não tem que fazer. Você não tem que fazer. É a típica situação de aceita que dói menos. O que a gente vai tentar fazer... pro cara se dar bem lá. Fala, vai lá, cara, dá outra pena. Vamos junto, te levo lá, vamos lá. Por isso que é super importante tu ter uma estratégia de branding, uma estratégia de atração muito clara para tu não depender de estar na mão de um profissional que só queira vir para tua empresa por dinheiro ou por benefícios. Porque daí a gente fala de novo, não interessa se é só de tecnologia. Tu tem que criar uma marca muito forte da empresa que você é, em termos de desenvolvimento, de carreira, de crescimento, de oportunidade, para que realmente as pessoas se atraiam a vir porque elas compraram a causa, o sonho. E Pri, isso não constrói em um mês de consultoria. Nem um pouco. As pessoas às vezes chegam pra gente assim, cara, eu jogo esse problema, né? Daí eu chego lá pra ele, então, Sabe, esse programa ele dura 1 ano pra gente desenvolver. Sim. Daí o cara olha assim, mas eu queria algo pra 3 semanas. Aí você olha, então... Tá bom. Ou melhor, eu acho que o melhor pra mim dentro dessa área é, então a gente quer fazer uma cultura. Tu faz uma cultura pra minha empresa? Isso! Entendi, não. Quais que tu acha que são os nossos valores aqui nessa uma semana que tu passou com a gente? Ou então me sugere que valores você acha que é legal, que a gente deveria ter. Sério? Porra! Claro que sim. Então vamos lá, vamos evangelizar, né? Daí é o nosso papel, evangelizar, explicar, gente. Estou considerando realmente que vocês têm um puta de um trabalho difícil nas empresas. Mas eu queria só fazer um parêntese de um ponto que o Thiago tocou, que eu acho que é muito legal. Região, né? Cara, inovação depende muito também de onde a gente está, o tipo de profissional, o tipo de cultura, que não é só uma cultura da empresa, mas a cultura do local. E eu acredito que a gente fomenta tudo isso exatamente fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, assim. Acho que vocês estão tendo um trabalho muito legal e, assim, louvável. Parabéns. Obrigado. Por estarem assumindo essa frente e abraçando essa causa de desenvolver tecnologia, desenvolver inovação como mentalidade. E aí não é só, tipo, vamos ter uma empresa? Beleza. Todo mundo que abre uma empresa ou que decide trabalhar com inovação, numa função de liderança, de gestão, está contribuindo para essa frente caminhar. Mas, além disso, existe essa necessidade de um trabalho de evangelização maior ainda, né? Não só de evangelizar sobre a importância da cultura, de cultura e pessoas, mas também evangelizar em termos de inovação, de tecnologia. De ecossistema, né? Ecossistema, criação de... Enfim. E vamos lá, hoje Blumenau, gente. Blumenau, quando eu falo Blumenau...
Vale do Itajaí, de uma forma geral, ele está muito à frente de muitos lugares no Brasil. Muito. Se não for um dos mais avançados. Ou talvez o, né? Ou talvez o mais avançado. Vamos lá, que outra região... Mas, gente, que outra região que tem um centro de inovação como o nosso? Que está aqui incentivando as pessoas... Hoje, 100% de alocação. Então, dá 100% de alocação. 100%. Parabéns. A gente sofreu para conseguir um lugarzinho aqui. Sim. Não foi fácil. Você tem que passar por edital, você tem que comprovar que tu é inovador, que tu tem algo diferente. Gente, isso aqui é algo de país de primeiro mundo. Sim, é um case muito legal. E aí, é um negócio que você falou, a gente tem que gritar para 7 cantos da terra que a gente tem isso. Exatamente. Que isso aqui é muito vivo, é muito latente, né? A gente... tem que ter muito orgulho disso aqui. Legal. Pessoal, bacana. Eu acho que o papo está... De novo, eu aprendi muito com vocês. Acho que vocês têm muito trabalho. Acho que é essencial o que vocês fazem. Tá? A gente já está aí há 1 hora com o nosso podcast. Agradeço de coração. Tá? Você se aceita o convite. É um prazer. Tá? E com certeza vai ter mais. A gente volta a conversar, volto a fazer o convite para a gente bater mais papo sobre essa parte de gestão de pessoas e cultura de empresas. O pessoal pode ir dizendo aí que mais que querem saber, vai mandando perguntas aí que a gente vai respondendo, mesmo. Fechou? Obrigada, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Abraço. Até mais.